Mas isso, ir para o carnaval como uma pessoa que canta normalmente gospel, uma música completamente diferente do que toca no carnaval, ela fez muita. Eu acho, né? Se eu fosse ela, ia ter muita oração, muito jejum, muito. Olá, queridos do meu canal. Mais um dia estamos aqui para aquele episódio especial que nós temos, esse quadro especial meu e da Radassa. O que nós temos para falar hoje é muito sério e eu lutei para não entrar nesse tema. Então, é um pedido muito simples. Se inscreva aqui no canal. São 79% de pessoas que veem o nosso conteúdo, não se inscreve, não dá um like, não faz nada, só vem aqui e assiste. O que tá ok também, Mas é mas chato e é feio. não, mas, mas é um canal cristão, né, gente? Então, tipo, tudo para nós crentes, tudo para o crente, para aquele que é cristão ou coisa assim, é muito difícil. É. Então, esses dias até estava bem cansada, não queria mais continuar o canal, porque é como se a gente não visse um resultado na proporção do esforço que a gente faz. Mas eu entendo que as pessoas às vezes se esquecem mesmo de curtir, de compartilhar, de se inscrever. E a gente tem vídeo todo dia. Então, É frustrante. É triste. não, mas se você puder, tá bom? Se inscreva, dê um like, faz um comentário, fala de assuntos que vocês querem que a gente traga também, porque a gente está aqui para isso. E a gente não é de ficar em cima do muro, né? Sim. A gente sempre se posiciona. Sim. Ou que sim, ou que não, ou que concorda, ou que não concorda. Seja bem-vinda, Radassa. Olá, gente. I'm so excited to be here today, mas esse tópico todo mundo tá falando na internet, né? Ela Então. falou inglês, gente. Acho que ela viajou na maionese por Não. alguns segundos. Obrigada, eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Como vocês sabem, a primeira língua da Radassa é inglês. E ela está falando português muito bem. Gente, só por isso já merecia seu like, sua curtida e sua inscrição. Aperta o sininho. Manda isso para um monte de gente, porque eu acho que é um negócio Comenta assim. qualquer coisa. Não é todo mundo que tem um canal, né, de uma menininha americaninha e brasileira também, que tá aqui, coração aberto. Vamos lá, gente. Vou dar um segundo para você. Aperta aí o sininho. Muito obrigada. Agora, vou falar de um tema delicado. Talvez vocês estão cansados de saber do tema. A gente tava cansado. A gente tá cansado. Tá no YouTube para todo lado, né, gente? Mas quando é propósito de. Propósito de Deus. Quando é propósito de Deus, a gente tem que fazer. E vai ser bênção. Eu acho que vai Edificar. edificar um pouco, né? Verdade. Dar uma perspectiva nova. Verdade. Dar uma perspectiva nova para vocês. Então, a gente quer falar do carnaval e do fato da cantora Aline Barros ter participado do carnaval esse ano. 99% de todos os youtubers comentaram do assunto, principalmente daqueles que levam o canal mais para um viés cristão. Alguns concordaram, quase ninguém. A maioria criticou muito. E eu queria, a Radassa não ouviu minha opinião ainda. Eu acho que ela vai se assustar um pouquinho com a minha opinião. Talvez eu possa surpreender, né? Mas eu queria ouvir a opinião da Radassa, mas eu já queria dar a minha opinião assim que... E se eles não conhecem a situação que aconteceu? O que aconteceu foi que ela... Eu posso explicar? Pode. Então, se ninguém sabe ainda, a cantora Aline Barros, eu acho, não sei se foi chamada para ir para o carnaval, mas de qualquer forma ela foi e teve uma performance lá. Performance. Performance. Ela cantou. Ela cantou. Teve bastante pessoa que viu, tava lá, né? Deu suporte. E óbvio que é o carnaval, que é um lugar que você ia falar, um lugar mais sujo, mais. Não é fácil, até porque
Sabe o quê? Porque O se não ambiente é explique. terrível realmente, Você não né? quer explicar, mãe? Eu vou explicar. Tá bom. A cantora Aline Barros, né, Uhum. vem sendo duramente criticada no meio evangélico após cantar no último fim de semana lá em Tocantins, né, que ela foi. E o carnaval foi realizado pelo governo de Tocantins, na Praça dos Girassóis, em Palmas. E a primeira atração foi a Aline Barros, a primeira atração do evento todo, ou seja, ela abriu o evento. E alguns chegaram dizendo, é amor de Deus ou é amor ao dinheiro? Eu tenho uma opinião, né, muito específica e talvez vai assustar você, porque ao mesmo tempo, né, que pessoas podem criticar e isso pode ser um vitupério ou uma vergonha para aqueles que se dizem, né, cristãos, evangélicos, que querem ser representados por pessoas que representam santidade, separação, diferencial, sem nada que se assemelha às coisas do mundo. Sim. Também pode haver um risco, e é o que está acontecendo, de pessoas olharem isso como uma alternativa de evangelismo em meio ao carnaval. Sim. Inclusive como uma maneira de se chegar a pessoas que estão lá justamente para preencher o vazio da alma delas. E que acontece muito quando você é um cristão e você tem o Espírito Santo dentro de você, você vai para esses lugares, você sente aquele sentimento de por que eu tô aqui? Quando eu posso estar em casa, eu consigo estar em qualquer outro lugar, mas eu escolhi estar aqui. Por que eu tô aqui, nesse lugar sujo, nesse lugar que não me preenche de qualquer forma? Não faz nada para o meu bem. Verdade. Isso é o Espírito Santo falando com você. E se você não pode confundir uma coisa, mas eu só não bebi ainda, não tô sentindo tão bem ainda. Não, isso é o Espírito Santo dentro de você, querendo você sair desse pecado, sair desse lugar que vai fazer nada para você. Eu vou dizer a verdade, gente. Uma pessoa como a Aline Barros, sem querer passar pano quente, eu acho que nós deveríamos olhar um pouquinho para quem somos nós quando tudo vai bem. Porque muitas pessoas, na condição dela, já estariam no mundo há muito tempo. Sim. E, no entanto, ela vem lutando para ter uma vida ilibada, Sim. uma vida, pelo menos que eu saiba, eu não vejo nenhum escândalo de adultério. Não. Eu não vejo nenhum escândalo de uma pessoa que dá mau exemplo na rua, sabe? Porque posicionamento e pontos de vista, todo mundo pode ter um. Sim. Quantas pessoas que estão lá olharam para aquela situação e de repente pensaram, nossa, o que eu estou fazendo aqui? De repente, mesmo em meio a começar o carnaval, lá no primeiro dia, quando alguma coisa vem falando do espiritual, de Deus, de Jesus, será que de alguma maneira ninguém foi tocado? Não sei. Você não sabe. É porque eu me apego muito àquela palavra que Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. E as que não são para confundir as que são. Sim. Aos olhos de todos os religiosos, Jesus jamais se assentaria nos lugares que ele se assentou. Aos olhos de todos os religiosos, Jesus jamais conversaria com as pessoas que ele conversou. Aos olhos de todos os religiosos, Jesus jamais permitiria que os seus pés fossem tocados por prostituta, como foram. Então, quando eu olho para a loucura do evangelho, a loucura de como Deus trabalha as coisas, eu começo a ver que Jesus veio de uma prostituta, da geração de Raabe, da descendência de uma prostituta. Jesus veio de uma moabita, né? Da descendência de Ruth moabita, que foi a nora de Noemi. Eu começo a olhar para a geração de Jesus, de Davi, que foi um assassino, adúltero. E eu começo a ver que Deus para usou eu o improvável. é isso aí.
Ele usa Ele usa situações qualquer improváveis. situação, ele usa qualquer lugar, ele usa qualquer pessoa. E se a gente tem ideia disso, é um desrespeito até Deus. Você falar, mas ele não vai usar isso, ele não vai usar essa pessoa. Essa pessoa pecou demais, ele fez tudo isso, ele não vai usar ele. Isso é desrespeitoso? É. Desrespeitoso até Deus, gente. Português de Google, ok? Não, Mas- não, seu português tá lindo. Tá melhorando por causa desse show, né? Mas. Mas. How dare we, né? Como nós ousamos, né? Como nós ousamos pensar que Deus não Nossa, consegue. a gente não conversou Como que- sobre isso, hein? Como que a gente consegue pôr um limite no poder de Deus? Como que você consegue pôr um limite nas coisas que eles conseguem fazer? Tem uma Uau. música em inglês, eu não sei se está traduzida, mas quem sou eu para negar teu poder, Senhor? Quem sou eu para negar o poder de Deus? Oh, aleluia. Quem sou eu para negar quem Deus quer usar? Quem sou eu para a comentar maneira- sobre disso? É? Sabe? Então, no começo eu tava um pouquinho, mas por que ela foi para o carnaval? Mas agora eu tô pensando aqui, como que eu consigo pensar uma coisa dessa? Deus usa o lugar mais improvável para tocar uma pessoa. Oh, aleluia. Quem sabe que teve bastante pessoa lá que tava precisando daquele louvor ali, para lembrar dele, para lembrar aquelas pessoas quem eles são. Para lembrar onde eles precisam ir. Para os caminhos de Deus, para os pés de Deus. Ele vai receber eles, sabe? Aleluia. Até no lugar mais sujo ele recebe eles. É impressionante como a gente tá no mesmo espírito, Radassa. Porque a gente não conversou e a gente falou Não. que ia falar mais de carnaval. Agora a gente tá entrando mais no assunto Aline Barros. Sim, eu não sei como isso aconteceu, mas eu acho Sabe que Deus por quer quê? falar sobre Eu pensei que isso. você ia falar assim, não, mamãe e tal, mas é porque eu queria te convencer do meu ponto de vista. Na verdade, Sim. você tá indo muito mais fundo no meu ponto de vista que eu. Muito mais fundo que eu. Sim, Porque é o Espírito Santo que tá aqui. É. A gente ora, a gente pede a Deus, Senhor, é. deixe que a gente seja um instrumento fidedigno. Tipo, Sim. a gente falar exatamente aquilo que o Senhor botar no nosso coração. Sim. Sem parcialidade, sem tendencioso, sem ser aquela Sem pessoa... ser de nós. Sem ser de nós. Seja uma palavra do Senhor, sabe? Dos céus mesmo. Então, no começo eu tava um pouquinho igual, Aline Barros no carnaval, por quê? Mas agora eu tô pensando, depois de ouvir a senhora, quem é nós para negar quem Deus quer usar? Qual lugar que ele quer usar? Que ele Aleluia. quer falar? Sabe? Então, eu acho que, Aline, good job, né? Good job. Uau, Radassa. Eu acho que quando a gente pensa mais sobre disso, você vê bem mais profundo do que no surface, né? Que a gente fala em inglês, no surface. É muito por mais cima, profundo. você não por olha cima, muito você por não cima. olha por cima, você não olha e você vê tudo isso. Você vê... Quando você vai mais dentro da palavra, quando você fica mais com Deus, você consegue ver pelos olhos deles uma vez. Uau! Dele. Você vê pelos olhos dele. E você consegue ver o que ele quer fazer. Que é uma bênção que a gente consegue fazer isso e conectar com o nosso Pai assim. Mas a gente consegue ver pelos olhos dele a situação, sabe? É um negócio tão complicado aí, gente, que o que eu fico pensando aqui é how dare, tipo, como você ousa Uhum. você se posicionar digno de dar uma opinião de valor Yeah. sobre uma atitude de uma outra pessoa. Quem é você pra falar uma coisa Eu não dessa? quero aqui ficar defendendo ela nesse nível, mas, tipo Não. assim, que ridículo somos É. nós todo o tempo julgando se fez certo, se fez errado, se não sei o quê. No meu coração, eu vou falar A isso gente de nem ia coração. falar disso. A gente nem ia falar no da meu Aline. coração, eu vou falar isso de coração. Muitas pessoas que hoje estão de assunto das mesas. Como agora é a Aline Barros, amanhã é outra pessoa, depois da manhã é outra. Sim.
a gente tem que comer muito arroz e feijão para ganhar almas como eles. Porque, querendo ou não, eu fico olhando várias famílias, várias pessoas, que hoje o pessoal quer ganhar like, dinheiro e curtida no YouTube em cima desse tema, usando a vida dessas pessoas. Porque por que elas estão sendo motivo de gerar recurso financeiro para youtubers, para influenciadores, inclusive para a gente aqui. Por quê? Porque elas construíram algo relevante, algo de valor, e elas produziram para o reino. Isso é fato. E só por isso, por nós não termos, de repente, ganhado almas 1% do que eles já ganharam, a gente já deveria manter a nossa opinião para nós mesmos. Porque eu creio que se você não tem uma coisa boa para falar, não abra a boca para criticar. Porque talvez você vai estar falando sobre o Espírito de Deus, que se moveu, com certeza, na hora que o louvor foi tocado. Gente, eu tenho aqui nesse podcast, no Anastasia Cash, um pastor, o apóstolo César Augusto, que ele recebeu Jesus tomando uísque na sala da casa dele e ouvindo música mundana. Eu já tive amigos que estavam no forró, dançando e tomando cachaça, e o Senhor falou com ele, aqui não é seu lugar. Não é que eu acho que seja uma regra. O certo realmente é não vos amoldeis, não se moldeis, não se coloque parecido com as coisas do mundo. O ideal, realmente, se você for olhar racionalmente, é muito mais fácil você simplesmente não querer ir no lugar desse. Porque eu acho que um show a mais, um show a menos para a Aline Barros, cara, de verdade, sentido, né? Por mais que ela tenha ganhado dinheiro, você vai falar para mim que isso vai deixar ela mais rica ou mais pobre? Não. Sabe? Não. Mas é aquele negócio. As pessoas, elas têm uma disponibilidade tão grande e tão rápida para julgar e criticar. É tão fácil, gente, você ficar aí conjecturando se fez certo, se fez errado, isso em relação a tudo. Mas você tentar orar, olhar com os olhos de Deus e pensar, poxa, quantas vezes eu estava na farra e eu queria alguma coisa que fizesse sentido para mim. Me lembrava de Deus, me lembrava de quem eu sou, realmente, quem eu sou nos olhos do Pai. E a gente precisava daquela lembrança. Apenas só uma música ia levar a gente para aquele lugar, sabe? Naquele lugar que a gente sente o Espírito tão profundo. E ela estava lá e eu realmente acho que Deus usou a vida. Mas isso, ir para o carnaval como uma pessoa que canta normalmente gospel, uma música completamente diferente do que toca no carnaval, ela fez muita... Eu acho, né? Se eu fosse ela, ia ter muita oração, muito jejum, muito... tentar buscar Deus, realmente, se isso é uma coisa de Deus. Se é uma tática do céu, porque se for, ela não tem que preocupar quem vai aprovar ou não. Não. Se for, né? Porque não é todo o dinheiro que vale a pena você ganhar. E eu falo de coração aqui, eu vou rasgar o verbo mesmo. Se eu pensasse, poxa, uma festa em que todo mundo tem mais nojo ainda de crente. Eles me aceitam, me colocam ali e fazem questão de mim que canto exclusivamente coisas cristãs. Sim. Vou estar falando da palavra no meio de um povo que ninguém está falando da palavra. Vai ser todo mundo, 90% ou a maioria é música mundana. Eu vou poder ser quem eu sou e fazer do mesmo jeito que eu sempre fiz, ou seja, anunciar o evangelho através da minha música cristã. Num lugar onde a maioria não, né? Todos são desviados ou totalmente do mundo e nunca conheceram o evangelho. Talvez algum ou alguma mulher ali tá ouvindo uma música cristã pela primeira vez. Tem noção da seriedade que é isso, gente? De tipo assim, talvez a pessoa saiu de casa para ir pro carnaval e, de maneira inesperada... Voltou em casa crente. Não, tô brincando, mas... Inesperada, com quem sabe? Sabe? Eu creio. Eu creio. Eu creio que tem gente que estava ali
e que depois da primeira música, do primeiro show, que foi o da Aline Barros, que eu acho que foi o primeiro Sentiu show, foi curiosidade. embora pra casa, envergonhado, constrangido, porque o Espírito pode todas as coisas. A mania que a gente tem de botar Deus numa caixinha e achar que ele só move dentro da igreja, que ele só move diante de pessoas santas, diante de pessoas... Gente, nós estamos falando do Criador dos céus e da terra. Nós estamos falando de um Deus que criou seres nos oceanos, nos mares, que são maiores que essa casa, que esse estúdio. Existem criaturas de Deus feitas pela multiforme graça dele. Multiforme graça dele. Que talvez a gente nunca vai conhecer. Então, assim, Deus trabalha de maneira louca, às vezes. Aliás, a maioria das vezes, né? Ele pegou aquele cuspe na lama, jogou no olho do cara pra curar. Então, imagina. Aí, tipo... O mesmo jeito que ele criou nós, pegou o barro, molhou ou cuspiu, eu não sei. É cuspir. Na verdade, ele, através do barro, ele construiu o homem e a mulher. Da costela do homem. E soprou, né? Soprou o... fôlego de vida. Fôlego de vida. Aleluia. E as coisas do Senhor são assim. Ele usa o improvável. Pode falar? Eu acho feio demais. Líderes e até músicos, cantores cristãos perder seu tempo, cara. Tentando analisar se está certo, se está errado, para que isso chegue no ouvido da Aline Barros e ela fale, poxa, fulano não me apoiou, ciclano não me apoiou. Quem sabe se foi a tática que Deus deu para ela, porque aquilo que Deus fala com você raramente vai fazer sentido para as outras pessoas. Então... E Noé. Né? Ele foi um conspiracy theorist. Eu vi essa coisa. Teoria da conspiração. Teoria da conspiração. Até aquele dia que Deus deixou a chuva cair e começou, né? Então, a gente vê isso, a gente fala, né? Que loucura. Que loucura, que estranho, que doido. Até não faz a gente sentido. Se a gente consegue ver por aquele lado que Deus leva, a gente ia entender tudo. A gente nunca ia falar que a gente fala. Não faz sentido aos olhos humanos as coisas de Deus. E sem querer aqui passar panos quentes, como eu disse, só a pessoa que está tendo uma estratégia que aos nossos olhos é um pouco imprudente, de repente pode olhar com um olhar de impureza, ambiente totalmente consagrado a Satanás. Se fosse olhar isso, Jesus não entrava em todos os ambientes que ele se assentou. É mesmo. Então, a gente tem a tendência, eu achei, poxa, ela foi pro carnaval, mas aí depois veio sobre mim um temor a Deus, né, de analisar como eu gostaria de ser analisada. Sim. Porque eu penso que isso é o evangelho. Os 10 mandamentos se resumem em apenas 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como você ama a ti mesmo. Sim. Se você vai amar o próximo como você ama você mesmo, até para julgar. Você vai julgar como se você estivesse sendo julgado por aquilo. O que você gostaria que as pessoas entendessem sobre a sua atitude? Então, você vai usar de um pouquinho de misericórdia, mais uma dose grande de graça, e você, de repente, vai ver com os olhos de Deus. Sim. Eu espero que a gente não tenha te decepcionado com essa opinião. Mas se a gente decepcionou, me perdoa, porque é a nossa opinião de verdade. Pelo menos é a minha. E eu estou preparada nesse programa. Eu e a Radha já conversamos da gente se desacordar. De eu pensar uma coisa, ela pensa outra. E tudo bem. É ou não é? É mesmo. É mesmo. Você falou isso, eu falei, não sei. Mas, isso é a nossa opinião. Eu acho, né? Todo mundo tem direito a ter a opinião deles, né? Mas eu amei falar sobre isso com a senhora hoje. Eu amei falar com vocês hoje. Se inscreve no canal. Dá um like. Se inscreva no canal. Dá um like ali, da sua câmera. Sim. Se inscreva no canal. Dá um like.
E compartilha, pelo amor de Deus, gente. Please, ok? Por Você favor. tá perdendo agora. Se você não puder, tá tudo certo, mas tá tão difícil esperar o canal crescer. Eu quero fazer a nossa campanha de 100 mil. Nós já saímos dos 60 mil. Eba! Tudo orgânico. Eu, o pastor Dio, meu esposo ali do outro lado, Radassa e nossos convidados que sempre vêm nos abençoar, testemunhar, falar da palavra. Nunca falamos nada aqui que venha para ser fofoca, coisa que não edifica. Então, muito difícil, porque é de formiguinha em formiguinha, de grão em grão. Mas, de repente, se Deus tocar você através desse vídeo, você pode ser esse instrumento, né, de nos ajudar a ganhar um pouquinho mais de visibilidade para que a gente possa sustentar o canal por si só e continuar fazendo essa obra missionária que Deus pôs no nosso coração como família. Sim. Nós amamos você e... Que isso, Nath? E Dá um like. dá um like, tá bom? Sem querer ser insistente, mas já sendo. E muito obrigada. Depois vocês falam aí também se vocês acham que o português da Radassa melhorou, porque eu acho que melhorou muito. Tá lindo. E Espero que sim. só preciso te dizer que eu te amo mais que tudo nessa Eu te vida. amo muito. Muito obrigada por mais. você estar comigo nisso. Ah, que é isso, mãe? E vamos que vamos. Até o próximo episódio. Tchau, gente. Beijo. Beijo. Mua.